Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, muita paz e muita ternura na sua alma. A palavra de Deus vem acalentar o nosso coração e por isso estamos juntos mais uma vez no nosso programa A Bíblia no Meu Dia. Sou eu, Padre Roger Araújo, que junto com você adentramos nesse estudo orante da palavra de Deus. Abra hoje a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 14, tá? Vamos estudar hoje dos versículos 1 até o versículo 14. O que nós pedimos ao Senhor é que nos dê a sabedoria, que nos dê a inteligência, nos dê o entendimento, nos dê a compreensão da palavra, para que a palavra de Deus possa entrar na nossa vida e ir transformando o nosso coração. Senhor Jesus, eis-nos aqui. Somos nós, teus servos. Precisamos da tua luz, da tua graça, da tua direção, para que a tua palavra modele a nossa vida, direcione o nosso coração. Dê-nos tua bênção, dê-nos tua graça e a tua proteção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus vai encantando o nosso coração. A palavra de Deus vai iluminando os nossos olhos. A palavra de Deus vai trazendo luz para a nossa mente, para a nossa vida, para a nossa existência. Queria chamar bastante a sua atenção para o estudo que vamos fazer do capítulo 3. Ele é fundamental para a compreensão de todo o livro do Êxodo, como também da história da salvação. Por isso dividimos o capítulo 3 em duas partes. Hoje fazemos de 1 até o versículo 14 e depois faremos no próximo estudo os versículos 15 até o final desse capítulo 3. O capítulo 3 começa nos dizendo o seguinte, que Moisés era pastor das ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Certo dia, ele levou as ovelhas ao deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhes o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então ele pensou, vou aproximar-me para admirar essa visão maravilhosa. Como é que a sarça não para de queimar? Vendo o Senhor Deus, que Moisés se aproximava para observar, o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E Moisés então respondeu, aqui estou. É Deus que vem ao encontro do chamado. É Deus que vem ao nosso encontro e nos chama pelo nome. Quando nos adentramos ao silêncio da alma, nós vamos escutar um grito de Deus nos chamando. O chamado de Moisés é um chamado que vai mudar a história da humanidade. Vai trazer o caminho de salvação para Deus. Aliás, o caminho de salvação para a humanidade por meio de Deus. Mas o importante é que Deus chama e Moisés respondeu, Senhor, aqui estou. Quando Deus nos chama, é preciso uma prontidão de coração. Então, o versículo 5 diz, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. É Deus que está levando Moisés da vida comum, profana, para ter comunhão com o sagrado. E se aproximar do sagrado que é Deus, nos leva a nos purificarmos, a tirarmos a poeira dos pés, mas sobretudo do coração, da alma, por causa que o sagrado que é Deus, ele vem ao nosso encontro, ele vem em nosso socorro, ele vem em auxílio. Ele vem para purificar tudo que está profano em nós. E Deus acrescentou, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto porque ele temia olhar para Deus. Aqui duas coisas importantes.
É Deus que se revela, é Deus que se apresenta quem é Ele, é Deus que dá continuidade à sua história, à história de salvação do seu povo, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus do povo de Israel, e Moisés, que reconhece a grandeza de Deus e a sua pequenez. O não olhar ou cobrir o rosto é a atitude de temor, de respeito e de reconhecimento daquele que é grande e da pequenez que é do servo de Deus. O versículo 7 diz o seguinte: o Senhor lhe disse: eu vi a opressão do meu povo no Egito. Eu ouvi o grito de aflição diante dos opressores e tomei conhecimento dos seus sofrimentos. E mais, o versículo 8. Eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair deste país para uma terra boa, espaçosa, terra onde corre leite e mel, para a região dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Versículo 9. O grito de aflição dos israelitas chegou até mim. Eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Então, Deus é aquele que tudo vê. É Deus que vê o sofrimento. É Deus que vê a opressão. É Deus que vê a escravidão. É Deus que vê a que ponto chegou a maldade humana sobre seus filhos. E com muita compaixão, Deus desce para libertar seu povo. Versículo 10. Agora é a ordem de Deus. E agora vai. Eu estou te enviando ao faraó para que faça sair o meu povo, os israelitas do Egito. Deus dá uma ordem a Moisés para que Moisés vá ao faraó, dizer a ele que Deus não quer mais que o seu povo viva na opressão, na escravidão. Moisés vai ser usado agora para voltar ao mesmo palácio de onde ele saiu. Veja que situação humana, aquele palácio onde ele foi criado, porque agora o faraó tinha ódio, queria matá-lo. Mas é Deus que vai mandar Moisés voltar. Nós muitas vezes não entendemos caminhos de volta. Nós muitas vezes não entendemos envios que Deus nos faz, onde nós não queremos ir, onde nós não seremos aceitos. Mas é Deus que nos envia e Ele é que vai criar os meios, porque não sou eu nem você que libertamos ninguém. É nós que somos instrumentos de Deus. Moisés será apenas um instrumento para a ação de Deus que quer libertar seu povo. Mas Moisés disse a Deus, aí o questionamento que todos nós fazemos: quem sou eu para ir ao faraó, fazer sair os israelitas do Egito? E Deus lhe disse: eu estarei contigo. Então, que promessa maravilhosa, que cuidado de Deus no versículo 12, né? Eu estarei contigo, Moisés, e este será para ti o sinal de que eu te envio. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Sobre essa mesma montanha que Deus se revela a Moisés, o Monte Horebe, nessa mesma montanha o povo também irá servir a Deus. Deus irá se manifestar como o sinal de libertação para este povo nesta montanha sagrada. E Moisés disse a Deus: mas se eu for a eles, aos israelitas, porque são dois trabalhos, tem que ir para o faraó, mas tem que ir para o povo também, os israelitas. E lhes disser: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. E eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que devo responder? Aí o versículo 14 vai mostrar para nós quem é o Deus que se revela a Moisés. E Deus então disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos israelitas: eu sou, envia-me a vós. Queria que o nosso coração se adentrasse no significado dessa revelação de Deus. Deus primeiro se apresentou como Deus dos nossos pais,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas agora Deus apresenta a sua essência. Quem é Deus? Deus é aquele que é. Quando ele diz eu sou aquele que eu sou, ele define até de uma forma filosófica, teológica, aquele que é o Senhor de todas as coisas. Deus é aquele que sempre foi, aquele que sempre será. Nele está contida toda a eternidade. Nele está contida toda a existência. Fora dele não há existência. Fora dele não há princípio nem fim, porque ele é o Senhor de todas as coisas. É o Deus poderoso, é o Deus princípio de todas as coisas, é o Deus eterno, é o Deus soberano. Quando Deus revela o seu nome, eu sou aquele que sou, ele está dizendo, se manifestando como ele é. O nome de Deus, Javé, aquele que é, aquele que sempre será. É aquele que não conhece o começo, o meio e o fim. É aquele que em si tem toda a eternidade. E o tempo sai da eternidade. E a existência sai daquele que sempre é. Ou seja, o tempo sai de Deus, a existência humana sai de Deus, o universo e tudo que o universo contém, ele sai do Senhor. Esse Deus grandioso, esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, que é até impossível descrevê-lo, é esse Deus que se revela a Moisés. Nada do que existe pode ser comparado a ele. Nada que se chama de Deus ou que se faz de Deus se compara a este Deus único e soberano. Esse Deus grandioso olha para a miséria humana, dela se compadece e ele mesmo desce a situação em que encontra a criatura humana, eu, você e a nossa humanidade, para nos libertar e para nos salvar. O nosso Deus é um Deus libertador. O nosso Deus é um Deus salvador. O nosso Deus é aquele que é e que se importa com aquilo que nós não somos para nos salvar. Nós vamos agora chamar o nosso irmão, Padre Antônio Xavier, para que, com a sua sabedoria, nos ajude a aprofundarmos mais e mais no conhecimento das Sagradas Escrituras. A vocação de Moisés, com essa experiência da sarça ardente, é de fundamental importância e, ao mesmo tempo, base de um pensamento místico existente dentro do judaísmo, por causa daquilo que com ele ali acontece. É interessante observar que aqui existe a questão da primeira promulgação de um lugar que é santo. Veja só, a sarça que ali estava, que não se consumia, um anjo que se coloca atrás dessa sarça e quando conversa com Moisés, Moisés conversa com o anjo e o anjo fala exatamente em nome de Deus, né? Interessante esse tipo de detalhe, não enxerga o anjo, enxerga a sarça, o anjo está atrás da sarça, mas aquilo que ele fala exatamente com o anjo. E aí então virá o primeiro importante ponto, né? Moisés deve se despir das suas sandálias. É muito interessante isso, de quando ali então se está entrando na presença de Deus, despir-se das sandálias, que quer dizer assim, quase que se desarmar das estradas que já foram percorridas. Moisés vai ter que fazer isso aqui mesmo, vai ter inclusive que voltar depois para a Terra Prometida, vai ter que voltar para o Egito primeiro, depois conduzir o povo para a Terra Prometida, mas é necessário que ele tire as sandálias dos pés, que é o símbolo propriamente disso, uma parte da história, das convicções e dos planos de Moisés que precisam ser deixados para que ele possa de verdade entrar ali na presença de Deus. E depois então vem o convite feito a ele, que é bem no imperativo, dizendo o que ele realmente deve fazer. Isso é interessante de ser visto, porque assim também funciona o contexto próprio da vocação, né? Da parte de Deus, aquele é o momento certo de dizer algo que Moisés até aquele momento nem sequer imaginava. E as desculpas de Moisés não foram suficientes para conter o efeito que realmente Deus desejava, porque foi sempre se colocando uma solução até que Moisés vai ter que se render. Mas é interessante observar esse detalhe aqui dessa obediência que Moisés tem e Deus que revela a ele, então, o seu próprio nome.
O nome de Deus aqui colocado, nós dizemos como Yahvé. Yahvé, quem nos transmite essa forma de pronunciar, é São Jerônimo, que diz que era assim que se pronunciava. Em hebraico não tem como ler, né? Quando nós chegamos em hebraico nesse nome Yahvé, a gente lê Adonai, lê uma outra coisa, né? Escreve uma coisa e lê outra, exatamente porque esse nome era pronunciado somente uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava ali no Santos dos Santos, e aí, com o passar do tempo, se perdeu realmente a pronúncia, mas que tem a ver com o verbo ser. Porque isso é interessante. Deus não é simplesmente aquele que é aquele que está presente junto conosco o tempo todo. E é isso que ele quer dizer aqui. Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que realmente existe, aquele que sempre existiu e aquele que acompanha a nossa vida em todos os momentos. Moisés aqui só entende o nome, mais adiante vai entender em que consiste, quando Deus jamais vai abandoná-lo e jamais vai abandonar o povo durante todo o trajeto ali do deserto. Ó Deus de nossos pais, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ó Deus que se revela a Moisés como aquele que é. Deus, nosso princípio eterno. Deus, Criador de todas as coisas. Deus que não conhece começo, meio e fim, mas Deus que é e comporta tudo o que existe. Nós somos pequenos diante da Tua presença. E é por isso, Senhor, que nós queremos invocar Teu nome santo, poderoso e grande, diante do Teu servo, vosso Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós invocamos o Deus de nossos pais. Nós reconhecemos nossa pequenez, Senhor, o quanto somos pequenos e quanto estamos oprimidos, o quanto estamos na miséria, o quanto estamos escravos do pecado e clamamos pela Tua libertação. Vinde em nosso auxílio, vinde em nosso socorro. Olha, Senhor, para todas as aflições que passamos no corpo, na alma e no espírito, e é só a Ti, Senhor, que nós confiamos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso Salvador, e em Tuas mãos, Senhor, está toda a salvação da nossa vida. Dai-nos Tua bênção, Tua graça e a Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E tudo o que eu quero é que Deus abençoe imensamente você e toda a sua vida. Não esquece de conferir no YouTube o nosso estudo orante da Bíblia. Procure lá a Bíblia no meu dia a dia. Tem lá os livros que já estudamos, você perdeu o estudo do livro do Gênesis e agora o livro do Êxodo, para que você continue nos acompanhando. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.